Fala galera, beleza? Estamos começando aí o episódio do Raciocina, que é um dos temas que a gente vai estar trabalhando aqui no canal Reparo. E a ideia é que a gente possa pensar um pouco sobre um tema que é fé em um mundo cético. Esse tema ele está muito ligado com esse livro aqui do Timothy Keller, que chama Fé na Era do Ceticismo. Vai ser meio que um resumo, barra crítica, barra, enfim, comentários sobre esse livro e alguns pensamentos sobre esse livro do Timothy Keller, que eu li no ano passado, foi um dos melhores livros que eu li no ano passado. E basicamente a gente vai começar com uma pergunta, né? O que é fé? A gente tem uma definição muito clara lá em Hebreus 11 de fé, que diz, né? A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que se não veem. Então existe um aspecto da fé que com certeza ela é cega, é uma fé que confia no caráter de Deus, em quem Deus é, na revelação dele, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. E tem um aspecto da fé que ela é cega, né? E a fé do cristianismo ela se baseia no Senhor Jesus Cristo e a verdade encarnada. Então a fé nos lança confiadamente em direção a Jesus Cristo. A fé também cresce ao aprendermos mais de Jesus Cristo. E a fé nos dá óculos com a visão de Jesus Cristo, que é basicamente o propósito do canal. E então tem aquela frase famosa do C.S. Lewis que eu acho importante repetir, que é: eu acredito no cristianismo como eu acredito no sol, não por aquilo que ele é, mas que através dele eu posso ver todas as coisas, tudo ao meu redor, né? Então essa frase é muito famosa do C.S. Lewis e está muito ligada com o propósito do canal e com aquilo que a gente vai falar hoje. Então, as razões para Deus. O livro ele aborda muito isso. Os 6 primeiros capítulos do livro, ele busca responder perguntas que o mundo cético faz em relação a Deus. E os 6 capítulos finais buscam responder dando pistas para Deus, né? E a gente pode começar perguntando: por que conhecer essas razões para Deus? Muitos já são cristãos, alguns talvez estão vendo o episódio, talvez se perguntando o que tem de tão importante em pensar, né, em razões para Deus. E a primeira é que pode servir para que alguém venha ouvir da sua fé em Jesus Cristo. Então, muitas vezes você está numa conversa com alguém e alguém pergunta sobre Jesus, enfim, e sobre algum tema muitas vezes polêmico, que normalmente as pessoas não conseguem responder, e você consegue testemunhar de Jesus por meio da sua fé, por meio do que você acredita, e quem sabe dando até alguma dessas razões para a pessoa, né? Também pode ser útil no consolo de alguém que tem dúvidas sobre a sua fé. Talvez na sua igreja tenha alguém que tenha lutado com algumas dúvidas, algumas questões, algumas coisas que ela talvez não entenda, e você talvez possa ajudá-la, possa auxiliá-la, sanando essas dúvidas para ela, né? E ajudando ela mesmo. Ou talvez, mais ainda, né? E pensar sobre essas questões faz a gente deixar a nossa preguiça de pensar as implicações da nossa fé. Nossa fé ela é robusta, ela é teológica, mas mais do que isso, ela tem implicações práticas para o mundo que a gente vive, como a gente responde, como a gente pensa. Então nossas dúvidas muitas vezes nos ajudam nisso, né? São úteis. A gente tem a passagem do Novo Testamento, a dúvida ela nunca é uma coisa louvada, Deus não louva alguém que é de ânimo dobre, né? Mas as dúvidas podem ser úteis para que a gente cresça na nossa fé cada vez mais em Jesus. Quando Tomé ele duvida, né, e de Jesus, que ele ressuscitou e que apareceu aos discípulos, né, Jesus repreende ele pela falta de fé dele, né? Mas ao mesmo tempo Jesus dá provas realmente de que ele sim havia ressuscitado, né? Ele mostra realmente a mão para Tomé e vê e mostra o lado e pede para que Tomé toque. Então a ideia é justamente de a gente ver essas razões, é justamente para que a gente se fortaleça cada vez mais a nossa fé, que ela sim, ela é uma fé no caráter de Deus, ela é uma fé muitas vezes cega, né, como diz naquele filme lá, do Daisy Washington, como é que é o nome? Esqueci. Qual é o nome? O Livro de Eli, meia hora depois. Beleza, o Livro de Eli é um filme que justamente mostra essa ideia, né? A gente vê todo o filme e tal, e chega no final a gente descobre uma coisa que eu não vou falar também para dar spoiler, mas basicamente ele diz no momento do filme que ele anda pela fé, não pelo que ele vê, né?
Então, cristianismo é isso, né? Andar pela fé, não pelo que nós vemos. Mas nossa fé ela é tão robusta e completa que ela afeta como nós vemos e explicamos o mundo. Então isso sim pode servir para você ajudar uma pessoa, até mesmo falar para alguém sobre Jesus, sobre Deus, né? Então vamos começar falando um pouquinho sobre o que ele fala no início do livro, que ele trata principalmente as questões que o mundo fala, né? Os céticos falam sobre Deus, né? E basicamente eles começam dizendo o seguinte: não pode haver somente uma religião verdadeira. Com certeza você já ouviu isso alguma vez, ou você mesmo que está vendo esse vídeo pensa assim: não é possível que exista somente uma religião verdadeira, porque tem tantas religiões, tem tantas crenças diferentes, como que pode haver somente uma verdadeira, né? É interessante que ele narra um momento em que num congresso eles reúnem um pastor, né? Enfim, presbiteriano, mas evangélico, enfim, um budista, uma pessoa, um guru lá budista e uma pessoa que tem um conhecimento muito grande do judaísmo e do islamismo. Ele chama essas 4 ou 5 pessoas para debaterem sobre religião, e na plateia tem um jovem que sobe lá e diz basicamente assim: olha, vocês estão discutindo aí, mas eu acho que essa discussão de vocês não vai levar a lugar nenhum. O que importa é que todas as grandes religiões são igualmente válidas. Isso é o mais importante. E todas as religiões ensinam basicamente a mesma coisa. Então não tem por que vocês ficarem debatendo. Isso não importa para nada. Todas as religiões são importantes e são igualmente válidas. Então não tem por que vocês ficarem debatendo isso, né? E muitas pessoas realmente pensam assim, né? De que, olha, não importa o que você segue, o importante é que isso tenha valor para você, né? E o problema realmente com tal postura, com tal pensamento, é uma incoerência mesmo, né? Ao mesmo tempo que a pessoa ela pensa que essas religiões são irrelevantes, ela diz que não tem muito problema em o que você acredita, é importante que você acredite em alguma coisa. Ao mesmo tempo, essa posição dessa pessoa tem uma visão de Deus, ou seja, que Deus ele é amor e que todas as religiões têm algo em comum, que seria que esse Deus de amor ele é igual. Então, basicamente, essa religião, se a gente pode realmente dizer assim, porque com certeza é uma religião que essa pessoa está dizendo, ela só é mais abrangente, então ela coloca tudo o que ela acha que sejam a mesma coisa, que na verdade não é. Então essa religião que ela está apresentando pressupõe crenças doutrinárias sobre a natureza de Deus, que vão totalmente contra, por exemplo, o que acreditam essas grandes religiões. Por exemplo, o budismo não acredita nem em Deus, ele não acredita absolutamente em Deus, né? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo são as grandes religiões que acreditam em Deus, mas um Deus que responsabiliza os seres humanos por suas escolhas, por suas atitudes, e não simplesmente um Deus que simplesmente aceita absolutamente tudo que qualquer pessoa faça. Então é justamente incoerente os defensores dessa visão, porque eles fazem exatamente aquilo que eles proíbem os outros a fazer, que é definir o que é o correto, o que é o certo, e basicamente ele faz isso simplesmente de uma forma mais abrangente. Ele diz: todas são válidas, tudo pode e qualquer religião é permitida. Mas basicamente ele está impondo a visão dele, né, dizendo que Deus ele é amor, ele não julga as pessoas, todas as religiões são válidas, e isso é uma crença dele que ele está impondo sobre as pessoas. Ele está fazendo exatamente aquilo que ele critica as pessoas a fazerem, que no caso ele diz que os cristãos fazem, ou que os islamistas fazem, enfim. Então é uma visão incoerente. Ela não é, se uma pessoa realmente pensar bem sobre aquilo que ela está afirmando, ela vai entender que aquilo é incoerente em relação a isso, né? Ela confrontar isso em relação às religiões atuais e as grandes religiões. Uma outra coisa que as pessoas costumam dizer bastante, né, os céticos, aqueles que não acreditam em Deus, falam bastante, ou talvez você fale bastante, talvez, insistir que a sua religião é a certa e tentar convencer os outros é uma postura arrogante. A princípio parece bonito, né? Olha, você não pode querer impor nada a ninguém, sua opinião é sua opinião, a opinião do outro é a do outro, não adianta você querer ficar falando de religião para os outros, isso daí não tem nada a ver. Então você tentar convencer os outros é uma postura arrogante, né? Não faça isso. A maioria desses discursos das pessoas, grande parte das pessoas hoje tem esse discurso.
Mas tem um homem muito conhecido, estudioso, chamado John Somerville. Ele diz: uma religião só pode ser julgada a partir da perspectiva de outra. É exatamente o que eu acabei de falar. Uma religião só pode ser julgada da perspectiva de outra. Por mais que você diga, não, uma religião só pode ser... Eu julgo uma religião, eu julgo uma atitude de alguém baseado no meu próprio entendimento, e isso não tem nada a ver com religião. Olha, na verdade, baseado no que a gente entende por religião, que é como nós explicamos o mundo, como nós muitas vezes articulamos o pensamento e julgamos as coisas, né, avaliamos o mundo, que seria essa cosmovisão. A religião, ela está em todas as pessoas. Seja uma pessoa que porventura não acredita em Deus, ela tem uma religião porque a forma como ela pensa, ela explica o universo, explica o mundo, é justamente essa não acreditar em Deus. Então essa seria uma religião dela. Então não tem como uma religião ser julgada, um assunto ser julgado a partir de uma perspectiva que não seja uma outra religião, uma outra cosmovisão, uma outra forma de explicar o mundo. Então, os céticos, um trecho do livro aqui na página 39, ele diz: os céticos acreditam que quaisquer alegações de exclusividade em relação a um conhecimento superior da realidade espiritual são inverídicos. No entanto, tal objeção em si já é uma crença religiosa. Por quê? Porque ela parte do princípio de que é impossível conhecer a Deus, ou de que Deus é amoroso, mas não se ira, ou de que Deus é uma força impessoal e não uma pessoa que fala nas Escrituras. Todas essas informações de fé não se sujeitam a comprovações. Além disso, os defensores acreditam possuir uma forma superior de ver as coisas. Acreditam que o mundo será melhor se todos abandonarem as noções de Deus e da verdade presentes nas religiões tradicionais e adotarem as suas. Se todas aquelas noções devem ser desencorajadas, o mesmo se aplica a esta. Se não considerarmos sinal de ignorância defender essa noção, nada existe inerentemente ignorante em apegar-se às crenças religiosas tradicionais. Então aqui justamente o pastor Timothy Keller desconstruindo esse argumento justamente de que insistir que a religião certa é uma postura arrogante, porque é exatamente isso que uma pessoa faz ao dizer essa frase, é isso. É ser arrogante e dizer que ao estabelecer, né, que aquilo que é superior, que seria basicamente a visão talvez racionalista que ela tem, é justamente superior e vai trazer algo melhor para o mundo, para a sociedade, e então basicamente ela diz isso porque é uma forma também de ela, entre aspas, evangelizar, né? Então também é uma postura arrogante. Então dizer isso não é condizente, também ao mesmo tempo é uma incoerência, né? Não é muito coerente. E é a mesma coisa que você chegar para uma pessoa, né? E uma pessoa muitas vezes pode falar assim: isso daí é errado, de você querer impor a religião para o outro, enfim, querer falar de uma outra religião. Acho que é uma postura arrogante, né? Normalmente, se você fizer uma pergunta para a pessoa, você já consegue descobrir que ela também está sendo arrogante. Você pergunta para ela: olha, você acredita que existe uma pessoa ou duas que seja, no mundo inteiro, que está fazendo alguma coisa que ela acredita ser errada, e é mesmo assim aquela pessoa está fazendo aquilo, mas ela acredita que aquilo que ela está fazendo é errado? Por exemplo, aquelas pessoas homem-bomba que explodem em nome da religião. Então basicamente você pergunta para ela: você acredita que isso que ela faz é errado? Ela vai dizer: sim, eu acredito que é errado. Então, a partir do momento que ela diz que isso é errado, ela já pressupõe que existe uma lei moral, existe algo que é superior, que é melhor do que aquilo que aquela pessoa segue. Portanto, ela já está dizendo que existe sim algo superior, uma religião ou uma visão de mundo que é melhor e que deve sim governar todas as pessoas. Então, se ela já não concorda com aquela atitude daquela pessoa, ela já está dizendo justamente aquilo que ela crucifica as pessoas por fazerem, né? Que é justamente falar da religião, falar de uma visão de mundo e ela achar isso arrogante, né? Mas se ela acha isso arrogante, por que ela não acha arrogante achar errado alguém fazer aquilo que ela julga ser errado? Isso também é arrogante. Se todas as religiões são válidas, então ninguém pode dizer o que é certo e o que é errado. Então existe justamente essa incoerência dessa visão, né? Vamos para uma outra pergunta, já escutamos bastante essa aí, acho que tinha mais para desenvolver, mas fica para outro dia.
Como um Deus bondoso pode permitir o sofrimento? Essa é uma pergunta que muitas vezes as pessoas fazem e os céticos, pessoas que não acreditam em Deus, fazem essa pergunta achando que agora vamos acabar com os argumentos dos cristãos, porque o Deus bondoso é todo poderoso e ele permite o sofrimento. Como isso, né? E até um tema muito forte naquele filme do Super-Homem, né? O novo Super-Homem lá versus o Batman. Eu acho que vai rolar um vídeo sobre esse filme mais pra frente, mas por enquanto vamos manter só aqui mesmo no âmbito mais pensamento, né? A gente raciocinando sobre esses assuntos. Então, primeira coisa, o fato de alguém não conseguir enxergar ou imaginar um motivo para que Deus permita o sofrimento não significa que esse motivo não exista. Então, normalmente o homem moderno ele é arrogante ao ponto de pensar que, olha, se eu não consigo pensar para nenhuma razão para esse Deus todo-poderoso permitir que as pessoas sofram, então não existe nenhum motivo. Então, se não existe nenhum motivo, esse Deus não é todo-poderoso, ou então ele não é todo amoroso. Então, porventura, como que as pessoas podem sofrer, né? Se esse Deus todo-poderoso, todo-amoroso existe. Mas o homem moderno, ele não é Deus, ele não consegue sondar Deus. E primeiro, ele não consegue sondar todas as possibilidades e enxergar todas as possibilidades de que Deus possa permitir o sofrimento. Eu não vou entrar nem no mérito disso, porque pela Bíblia a gente pode ter diversos motivos para o sofrimento do homem. Vou dar só algumas razões. Nós vemos o pecado original, a queda, o pecado lá de Gênesis 3, que trouxe sofrimento para o mundo justamente porque o homem escolheu pecar contra Deus. Ele se rebelou contra Deus, de forma Adão e Eva, e no caso toda a humanidade. E isso tem consequências porque justamente nós nos rebelamos contra Deus. E também nossos pecados individuais. Os pecados têm consequência, tanto para uma pessoa como para uma comunidade. Então, isso seria talvez algumas explicações, alguns motivos, mas talvez, com certeza tem outros motivos. Mas o ponto é, se a gente não consegue enxergar um motivo ou imaginar esse motivo, não significa que esse motivo não exista. E Deus é Deus, ele faz tudo conforme Ele deseja, né? Então, o mal e o sofrimento podem até ser provas da existência de Deus. Olha só que maluco, né? Por quê? Porque se uma pessoa materialista, né, que acredita, por exemplo, que nós viemos do macaco e que o Darwin ele realmente acertou e nós evoluímos, enfim, ela não pode usar esse tipo de argumento do mal e do sofrimento, porque o próprio mal e o sofrimento eles são a própria ação da natureza para que as espécies mais fortes sobrevivam e as mais fracas morram. Não existe esse tipo de coisa de mal e sofrimento e para uma pessoa que pensa que é materialista e naturalista, não existe, não pode existir. O mal e o sofrimento só podem existir no sentido de que uma pessoa merece o sofrimento e a outra não, nesse sentido, porque uma pessoa perguntar por que Deus permite que alguém sofra e a outra não, só para uma pessoa que tem uma ideia de Deus, uma ideia de que a gente provém de Deus, e Deus é o Criador. Agora, para uma pessoa que é materialista, que é racionalista, não pode nunca pensar justamente que esse mal e o sofrimento existem, porque na verdade, basicamente, isso está ligado com a evolução, com o processo evolutivo e de seleção natural, então isso realmente não é tão real assim, não é tão... e essa ideia da justiça também não é tão real. Então, para que exista justiça e mal e sofrimento, e que para uma pessoa chegue ao ponto de dizer por que um Deus faria isso, ela tem que ter uma ideia justamente no coração dela de Deus. Por isso que eu acho muito legal o livro, porque o livro não tenta provar que Deus existe. O livro tenta mostrar que na verdade as pessoas já sabem que Deus existe, elas simplesmente reprimem este conhecimento, elas rejeitam ele, elas colocam esse conhecimento para longe delas, olha, elas negam ele, elas rejeitam a Deus. Então faz todo sentido. E outra, o cristianismo ele é uma boa resposta para esse tipo de sofrimento, para o sofrimento, porque ele é a única religião que pode realmente consolar o homem. Por quê? Porque Deus não ficou alheio ao nosso sofrimento, mas Ele sofreu para a nossa salvação, Ele sofreu para a nossa redenção. Tem uma frase que eu gosto demais do Bonhoeffer, que ele diz que só o Deus que sofre
pode salvar, pode ajudar o homem pobre, o homem necessitado, o homem fraco. E faz todo sentido, porque um Deus que ele é totalmente alheio às nossas necessidades, é alheio a nós, como poderia nos ajudar de maneira plena? Mas Jesus Cristo, ele se tornou homem, ele viveu entre nós, ele sofreu, ele era um carpinteiro, ele tinha calos nas mãos, ele trabalhou, ele sentiu sede, ele sentiu fome. E sendo Deus, ele fez isso por nós, para nos salvar do pecado. E fez isso por amor a Deus, com certeza também, para a glória de Deus. Então, a gente vê justamente que na cruz, o sofrimento de Jesus foi o pior sofrimento humano. Ele vivenciou a rejeição cósmica, uma dor que supera a nossa de forma tão absoluta que seu conhecimento pode extrapolar os nossos. Na morte de Jesus, Deus sofre por amor, identificando-se conosco e com os abandonados e com os excluídos, que somos nós. Então, o cristianismo dá uma esperança real para o sofrimento. Talvez ele não consiga explicar justamente o motivo exato do tipo, se foi por causa desse pecado, ou foi por causa da queda, ou foi por causa, enfim, ele talvez não consiga explicar exatamente o porquê, porque Deus é Deus, só Ele dá as razões, e talvez Ele não queira te dar as razões, porque Ele é Deus. Agora, uma coisa o cristianismo pode consolar-nos, porque o próprio Deus sofreu para nos salvar, e nos consola. E também nós temos a esperança, justamente, que Jesus venceu ressuscitando dos mortos, e nossa esperança está nessa ressurreição. Assim como Jesus ressuscitou dos mortos, nós também seremos ressuscitados com Ele, nós os que cremos nele e que nascemos de novo em união com Jesus. Então, o cristianismo dá essa esperança para aqueles que creem em Deus. Então, respondendo algumas dessas questões que normalmente as pessoas fazem em relação a Deus, agora a gente vai partir para um tema bem legal, que seria basicamente as pistas de Deus, que é o que ele trabalha mais na parte final do livro, nos 6 últimos capítulos. E o que seriam essas pistas de Deus, né? Seria basicamente quais seriam as pistas que a gente tem hoje no mundo, no universo, como nós vemos as coisas, explicamos as coisas, né? Para que a gente creia, explique e entenda de maneira mais profunda Deus, né? Deixa eu colocar isso aqui. Então, vamos lá. A primeira pista seria a calibragem perfeita das constantes físicas fundamentais para que exista vida orgânica na Terra. Existem cerca de 6 a 9 constantes físicas que, se tivessem sido alteradas por milimetricamente que seja, né, aqui tem um dado, uma parte de 1 bilhão, ou uma parte de 1 milhão, algumas de uma parte de 1 milhão, ou outras, se fossem alteradas uma parte de 1 bilhão, não haveria vida na Terra, não teria como a Terra abrigar a vida, pela posição que ela está, pela rotação que a Terra faz no redor do Sol, e por tudo isso não seria possível a vida na Terra. E eu vou deixar um link para vocês aqui do lado, ou desse lado, não sei o lado que eu vou colocar, mas para você conseguir clicar e ver justamente um vídeo do ministério do Craig, que fala exatamente sobre isso, sobre o argumento do fine tuning of the universe, que o universo ele tem um tuning, uma calibração exata, que sem essa calibração dessas constantes, inúmeras constantes físicas, seria impossível a vida no universo. Essa seria a primeira pista, né? Que ela é muito, muito, muito forte, mas para mim talvez não seria a mais forte, mas ela é muito, muito forte. Se você um dia puder usar esse argumento, talvez para realmente começar com um diálogo de que para ser um cristão você não precisa cometer suicídio intelectual, até porque grande parte desses pensamentos, dessas teorias realmente comprovam mesmo justamente a ideia, realmente as pistas de Deus, né? Dando pistas realmente que Deus existe. A pista da beleza é uma outra pista muito legal, é a minha favorita, que basicamente são as reações bioquímicas no nosso cérebro, né? Versus o reflexo da suprema beleza de Deus. Vamos ver como é que eu consigo explicar isso, né? Quando você ouve uma música que te toca demais, por exemplo, eu adoro música clássica, eu adoro Beethoven e Mozart, eu escuto muito, e quando você ouve esse tipo de música, você realmente se alegra e aquela música te inspira e você realmente fica muito feliz de ouvir aquilo que você gosta demais, né?
Para um naturalista, aquilo é simplesmente uma reação bioquímica no seu cérebro que reflete talvez impulsos que te estimulem a comer mais e linhagem de sequência te estimule dessa forma, né? Que você fique mais inteligente, talvez. E simplesmente isso. Mas se a gente realmente entende que Deus existe, Ele criou o homem, a imagem e semelhança dele, então uma sinfonia de Beethoven, uma música de Mozart nos inspira de tal forma porque ela reflete a imagem e semelhança de Deus, ela reflete a beleza de Deus. Deus é lindo, Ele é maravilhoso, e quando o homem que é criado à imagem e semelhança dele faz algo belo como uma música, como uma sinfonia, isso reflete quem Deus é, reflete a beleza de Deus, e isso nos inspira porque nós somos criados para adorar a Deus. E aquela pequena música reflete um pouco de quem Deus é, um pouco da bondade dele em criar o homem à imagem e semelhança dele. E a gente pode falar isso em relação ao teatro, em relação à música, em relação a livros, em relação a pinturas, a Van Gogh, enfim, Picasso, todos os grandes pintores. Não faz sentido nenhum a gente pensar naquilo como simplesmente reações bioquímicas, ou mais ainda, pensar no amor de duas pessoas que se amam, pensar que simplesmente o que me atrai a ela meus ancestrais viam algo que me faria bem, né, para minha posteridade, para que meus descendentes sobrevivessem. Então aquela era a pessoa ideal, porque naquele molde ela teria mais dinheiro ou mais recursos para que eu desse sequência nisso, ou simplesmente reações bioquímicas no meu cérebro, que na verdade aquela beleza, que aquelas emoções na verdade não são tão reais assim, são simplesmente coisas que acontecem que me fazem me sentir dessa forma, reações bioquímicas que podem ser facilmente manipuladas e facilmente explicadas simplesmente por uma coisa que meus ancestrais se sentiram no passado e desejaram no passado, e isso fez com que eles sobrevivessem. Então esse código genético passou para mim, então me atrai por esse tipo de pessoa porque meus ancestrais se atraíam por causa desses motivos. Isso não faz sentido. O amor, ele é muito mais forte do que isso, e se você não se controlar pela razão, o amor muitas vezes te leva a fazer coisas que você não quer fazer e que você não deve fazer, na verdade. Então a gente vê justamente no amor, na beleza que você vê na pessoa do sexo oposto, esse tipo de coisa. Essa ideia de que essa atração é tão forte porque Deus a criou assim, criou de forma bela porque ela reflete a imagem e semelhança de Deus. E Deus é belo, então Ele fez de forma que a gente pudesse apreciar a bondade dEle, a imagem dEle nas coisas criadas. E mais até, vamos falar por exemplo de paisagens, de ver por exemplo o Pantanal. Uma vez eu fui para o Pantanal e eu vi a união do Rio Negro e Solimões, né? Muito bonito aquela paisagem, ou o Grand Canyon, quando a gente vê aquela paisagem enorme, ou as estrelas, quando a gente deita e vê as estrelas do céu. Olha, realmente, assim, se você pensa que ver essa paisagem foi porque seus ancestrais pensavam que lá eles iam encontrar comida e esse código genético passou pra gente, na verdade é simplesmente uma reação bioquímica no seu cérebro, a beleza disso, né? Não tem muita beleza, né? A beleza realmente está muito mais do que isso, eu acredito, né? Justamente porque eu creio que essa é uma pista muito forte para Deus, porque a própria Bíblia afirma que a glória de Deus ela é manifesta nas coisas criadas, na natureza. E eu entendo que quando eu vejo uma paisagem, quando eu vejo o Grand Canyon, algum lugar muito belo, aquilo me inspira, me emociona e me cativa de tal forma, porque aquilo reflete de maneira bem pequena a imagem e semelhança de Deus, a bondade de Deus, a beleza de Deus. E aquilo muitas vezes me deixa estoneado, me deixa emocionado, porque Deus me criou assim, Deus me criou para adorar Ele. Então, quando eu vejo isso me leva para adoração, né? Então é uma pista muito forte, a pista da beleza. Mas a pista mais forte que a gente tem seria a pista da obrigação moral, a pista da moral. Dostoiévski, ele dizia que se Deus não existe, tudo é permitido. Eu concordo com ele, é real isso. Se Deus não existe, se não existe um conceito de Deus, que Deus definindo o que é certo e o que é errado, tudo é permitido. Estupro é permitido. Você não pode dizer que estupro é errado, que molestar uma garota é errado,
porque se o conceito de Deus e o conceito que define o que é certo e errado não existe, então você não pode dizer, você não pode afirmar isso as pessoas não devem fazer. Então, isso é uma pista mais forte. Eu vou deixar um link também de um outro vídeo para vocês aqui do lado, que é do maior apologeta do século XX, que é o Lewis. E nesse vídeo ele justamente explora de maneira mais profunda esse argumento, né, da moral. E é muito interessante que ele pega grandes impérios como os astecas, os maias, chineses, enfim, o Império Romano. Eles pegam os grandes impérios, todos os que existiram até hoje, os egípcios, e ele mostra de forma bem abrangente que as leis não eram tão diferentes assim. A lei moral do homem sempre existiu, porque foi Deus que criou essa lei, e essa lei provém dele. Por exemplo, ele mostra justamente que essas leis que esses homens, por todas essas civilizações obedecem, elas não mudaram tanto assim, elas não mudaram de forma alguma, elas permanecem e até hoje. Então é muito claro isso, a ideia da obrigação moral. E então essa da obrigação moral volta muito forte naquilo que eu disse sobre alguém perguntar realmente se existe alguém hoje no mundo fazendo alguma coisa que você acha errado. Você com certeza vai dizer sim. Se você disser não, todo mundo no mundo vive de forma correta e faz o que é certo, então parabéns, você consegue viver como alguém que não acredita em Deus de forma coerente, porque isso é uma pessoa que não acredita em Deus de forma coerente. Tudo é permitido, todo mundo pode fazer o que quer, e não existe justiça, não existe leis, e não importa, você faz o que você quiser, porque não existe nada acima de você que possa dizer o que é certo e o que é errado. E esse tipo de pensamento, então, faz sentido para uma pessoa que não acredita em Deus. Mas para uma pessoa que quer viver conforme a pessoa deseja viver, ou deseja obedecer a alguma coisa, ou ter uma moral e não ter Deus, não faz sentido. As duas coisas não se sustentam. Então esse argumento do dever moral ele é muito forte. Ele realmente mostra justamente que é impossível alguém realmente ter uma base. Eu não estou falando que é impossível alguém ser moral. É claro que é possível alguém ser moral sem crer em Deus. As pessoas são morais hoje em dia. As pessoas dão esmolas, as pessoas querem ver o bem do próximo, as pessoas fazem viagens para a África e doam seus bens. Claro que as pessoas podem fazer isso, não estou dizendo que não podem. Não é uma questão de poder ou não poder. É uma questão de razão, de por que você faz o que você faz. Porque a questão não é simplesmente se uma pessoa pode fazer ou não. A questão é que hoje em dia as pessoas acreditam no dever moral. Elas acreditam que elas devem fazer aquilo. Elas são obrigadas a fazer aquilo. Eu gosto muito de um exemplo que o Lewis dá no vídeo dele, que eu passei para vocês, que ele fala sobre uma pessoa que está em perigo. Ela está em perigo, ela está sendo atacada por um urso, por exemplo, e imediatamente você sente dois desejos. Um é de fugir, porque ele está sendo atacado por um urso, cara, mano, vou fugir, né? Vou morrer se eu for ajudar ele. E o outro desejo é de ajudar ele. Você tem esses dois desejos, mas se simplesmente a gente tivesse os desejos, qual venceria? O mais forte. E qual seria o mais forte? É óbvio que seria o desejo de fugir. É um urso, você vai morrer. Só que, na prática, nós não vemos somente dois desejos. Na prática, nós vemos uma terceira coisa que diz: ajude-o, vá lá e ajude, porque isso é a coisa certa a fazer. Então nós não acreditamos simplesmente em fazer o bem para uma vida melhor para as pessoas. Nós acreditamos no dever moral. E para crer no dever moral, você tem que crer em Deus. Porque de Deus provém justamente esse dever moral, porque Ele deu esse dever moral para nós. Ele nos criou, Ele colocou a lei dele no nosso coração, conforme está escrito lá em Romanos, e Ele deseja assim que nós o obedeçamos, por isso que nós temos esse dever moral. E para terminar, finalizar, uma outra pista de Deus seria os direitos humanos, né? Não tem como existir direitos humanos, o nome já diz, para uma pessoa que realmente tem uma base de direitos humanos firmes sem Deus. É impossível, porque os direitos humanos pressupõem justamente que o ser humano ele é valioso.
ele é valioso não porque ele é um ser humano, simplesmente, mas porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, toda a vida ela é preciosa do ser humano, seja um homem negro, seja um homem chinês, independente de raça, cor, ele tem uma natureza que é valiosa em si mesmo, porque todos são a imagem e semelhança de Deus. Então, os direitos humanos têm uma base sólida para isso. E hoje em dia eles estão tentando criar diversas teorias, né? Homens que estudam direito, que estudam filosofia, tentam criar teorias justamente para tentar estabelecer um princípio, uma base para os direitos morais sem a existência de Deus, mas de forma última, de forma plena, isso é impossível, porque eles tentam, por exemplo, pensar na questão da maioria, né? Olha, nós temos uma maioria aqui, numa região, e aqui a gente estabeleceu que as coisas corretas, as pessoas têm que ter esse direito, isso. Mas isso não faz sentido nenhum, porque o direito ele parte do pressuposto que não é questão de maioria ou minoria. O direito, ele é direito, seja uma pessoa, a pessoa talvez com menor poder aquisitivo ou com maior poder aquisitivo, ou a pessoa que não tem acesso a esse grupo de maioria. O direitos humanos, ele extrapola qualquer outro tipo de, muitas vezes, convenção, porque ele é um direito intrínseco do ser humano. Ele não é decidido em um tribunal ou decidido em uma conversa em que 12 pessoas decidem o que é direito ou o que não é direito. Até porque se isso acontecesse algum dia, o que ia acontecer se a maioria um dia decidir que não é de seu interesse conferir direitos humanos? Simplesmente a gente se reúne, a maioria se reuniu e não queremos mais direitos humanos, acabou. Então, se os direitos não passam de criação da maioria, não existe nada a que apelar se eles são caçados. Então, os direitos humanos eles são muito mais profundos do que isso. De forma plena, nós cremos em direitos humanos porque Deus criou o homem, a imagem e semelhança dele. O homem tem valor justamente porque ele foi criado em imagem e semelhança de Deus. Os animais também têm valor, mas não no mesmo valor do homem, porque o homem é a criação de Deus, a última criação, foi colocado no mundo para cuidar de tudo que Deus criou. E o homem tem um valor intrínseco nele mesmo, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então o ponto principal é esse mesmo, realmente, que o ponto não é convencer ninguém. Eu não baseio minha fé nessas razões, eu baseio minha fé de forma plena no que Cristo fez por mim e na Bíblia, e na revelação dele na Bíblia. Eu creio nisso, essa é a base da minha fé. Mas esses pontos nos ajudam a muitas vezes navegar por aí, ajudar pessoas muitas vezes que têm dúvidas, alguns têm questões, outros fazem comentários muitas vezes de forma a dizer por que você tem que falar da sua religião, e você conseguir fazer justamente porque essa pessoa pense de forma mais profunda, reflita mais e racionalize, como a gente tem feito aqui, sobre essas questões. Então, a Bíblia ela é clara em dizer que as pessoas já acreditam em Deus, elas só suprimem esse conhecimento. E então que Deus te abençoe nessa tarefa de evangelizar, de falar de Jesus, do que Ele fez por nós na cruz, da ressurreição dos mortos e de que nós pecamos, de que nós erramos e que a única forma de sermos reconciliados com Deus é por meio do arrependimento e fé no que Cristo fez por nós. Então que isso te encoraje, te ajude a talvez a falar com pessoas que não creem, ou talvez com irmãos da fé que têm dúvidas sobre alguns pontos. E se você ainda tem alguma dúvida, se você ainda tem alguma questão que para no seu coração, que você queira tirar dúvida, mande para mim, mande para a gente aqui, que a gente vai procurar responder da melhor forma possível. É isso aí, curta o vídeo, um abraço, tchau, tchau.